reto para com Deus. Se você devolve o seu dízimo ao Senhor e faz isso apenas por obrigação, você não está sendo filho bendito e filha amada do Senhor, porque você não está seguindo o exemplo dele. O exemplo dele está muito claro através de Jesus, que o Senhor nosso Deus nos amou primeiro. A primícia de Deus para conosco é esta, portanto ele requer de nós também, como filhos dele, que nós possamos dar a ele este mesmo amor, amando a ele com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. É assim que Deus quer a nossa primícia. Aleluia! Mas, irmã Leia, como é que eu posso amar a Deus acima de todas as coisas? Fazendo a vontade do nosso Pai que está nos céus. É assim que você ama a Deus acima de todas as coisas. Quando você, ao olhar para a prática pecaminosa e colocá-la diante do Senhor e pesá-la na balança, perceber que é muito mais importante servir ao Senhor e santificar a sua vida do que obter aquele prazer passageiro, aquele prazer momentâneo que agrada a sua carne por um instante, sim, mas acaba te levando para o inferno, fazendo você ser condenado por esta prática pecaminosa, porque você escolheu isso do que amar a Deus sobre todas as coisas. Mas quando você, ao colocar na balança, percebe que não é sacrifício algum você dar o seu coração, a sua alma, o seu entendimento, a sua força para Deus com amor e gratidão, aí então sim você está de fato seguindo o exemplo dele e dando a ele de volta a mesma primícia que ele deu a nós desde o princípio do tempo, desde o princípio de tudo. Aleluia! Como é que eu faço, irmã Leia, para, ao colocar na balança aquilo que me agrada e comparar diante daquilo que eu sinto pelo Senhor? Como é que eu faço para dar mais importância àquilo que eu devo dar ao Senhor? Como é que eu faço para tornar mais importante aquilo que eu devo dar ao Senhor como primícia? É muito simples. É só você entender que assim como Deus mandou Cristo como primícia do seu amor por nós, também Cristo mandou o Espírito Santo como primícia dele por nós, porque a salvação veio de Deus através de Jesus, e o Espírito Santo veio a nós através de Cristo para cumprir a sua promessa que havia feito aos seus discípulos e chegasse até nós nos dias de hoje. O Espírito Santo habitando em nós, e isso não é mérito meu, não é mérito seu, não é mérito nosso. O Espírito Santo do Senhor habitando em nós nos faz olhar para o pecado e sentir nojo daquilo. O Espírito Santo de Deus habitando em nós nos acusa quando nós pecamos e não nos deixa ficar sossegado. Certa vez a minha mãe, falando a respeito das coisas de Deus em casa, eu tinha por volta de 10, 12 anos de idade, e guardei isso em meu coração. A minha mãezinha disse a mim, aos meus irmãos, a minha irmã também, porque quando ela nos reunia para falar das coisas de Deus, era a família toda ali reunida, e o Senhor Jesus presente, e ela disse a diferença entre um crente salvo em Cristo Jesus e uma pessoa não crente e um ímpio, é que o crente quando peca se entristece. O crente salvo em Cristo Jesus quando peca se entristece, a sua alma se abate, o seu espírito se desanima, porque o Espírito Santo se entristece dentro do crente salvo em Cristo Jesus. Mas o ímpio não. O ímpio peca com alegria, com prazer. O ímpio peca e nada o acusa, porque quem nos coloca no caminho da retidão,
nos indicando o caminho a seguir, a escolha a fazer. É o Espírito Santo de Deus na nossa consciência. O ímpio não tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Então, quem vai acusá-lo? Mas aquele que tem o Espírito Santo habitando em sua vida, em seu ser, este sente a acusação e enxerga o seu pecado diante de Deus. Mas o principal de tudo isso é que o crente salvo em Cristo Jesus não permanece pecando, mas se arrepende dos seus pecados e se volta para Deus, e o Senhor perdoa e lava e purifica novamente. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, vai deixar claro para cada um de nós que assim como Cristo foi primícia de Deus e do seu amor para conosco, e assim como o Espírito Santo foi primícia de Cristo Jesus para os crentes salvos, redimidos e lavados no sangue do Cordeiro, assim também nós somos primícia em Cristo Jesus para o grande dia da vida eterna, quando então nós ressuscitaremos em glória, em corpo transformado, porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar, e Ele é a primícia dos que dormem. Aleluia! Mas, e sempre tem um mais no meio da história, não é? Sempre tem um mais no meio dessa história. Nós não alcançamos este privilégio de podermos dar a nossa primícia ao Senhor, o nosso amor incondicional, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Nós não alcançamos este privilégio se antes o amor de Deus não se fizer primícia em nosso coração. Para isso Deus nos capacita com a fé básica. E a fé básica que eu estou dizendo aqui é aquela que nos leva a crer que existe um Deus vivo e poderoso, Criador de todas as coisas, e existe também o Filho amado, unigênito deste Deus vivo e poderoso, que veio para cumprir o plano da salvação e pagar os nossos pecados em nosso lugar. Porque Ele sim era justo e nos podia justificar diante de Deus. Se não for dessa maneira, não há primícia, não há salvação, não há redenção, não há batismo no selo da promessa. Não há. Mas nós louvamos a Deus que tudo isso, tudo que nos acontece, o amor de Deus para conosco como primícia, Jesus Cristo ter vindo para cumprir o plano da redenção, o Espírito Santo ter vindo para nos manter santificado e cada dia nos fazer alcançar a estatura completa de varão perfeito como foi Cristo Jesus. Tudo isso não depende de nós. Tudo isso é um privilégio que nós recebemos como presente do Senhor. Porém, infelizmente, ainda nos dias atuais, há pessoas que rejeitam este presente de Deus. Há pessoas que acham que são capazes o suficiente e chegam a dizer: no dia que for para ser crente eu vou ser. Eu sei que o que eu estou fazendo é errado, mas no dia que eu for crente eu mesmo vou conseguir ser, sem precisar da ajuda de ninguém, sem precisar da ajuda da igreja, sem precisar da ajuda dos pastores, sem precisar da ajuda de alguém da minha família. Você está equivocado. Você está equivocado ao pensar desta maneira. Você só vai conseguir vencer o pecado, abandonar tudo aquilo que você pratica e te afasta de Deus, no dia em que esta fé básica que Deus tem colocado em cada pessoa fizer você enxergar que você não é merecedor, porque nós não somos, mas o amor de Deus que excede todo entendimento nos alcança e nos abraça e nos resgata do pecado e da morte. Aleluia! E o que dizer daqueles irmãos e daquelas irmãs que já são crentes salvos em Cristo Jesus, já servem ao Senhor,
na seara bendita do Todo-Poderoso. Porém, não suportam uns aos outros, mal toleram estar na casa do Senhor ao lado um do outro. Você acha que você está sendo primícia diante de Deus? Não está não, não se engane, não se equivoque. Para ser primícia diante de Deus, você tem que cumprir o que a Bíblia Sagrada diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você só está amando a Deus, mas não ao próximo. Como pode ser isso? Como pode? Como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não consegue amar o seu irmão, a sua irmã a quem você vê, e você não tem a capacidade de unir a sua força, o seu amor e o seu ânimo aos demais para evangelizar e ganhar almas para o Senhor? Não, eu com a minha turma, você com a sua. Eu com a minha equipe, você com a sua. Eu aqui com a minha igreja anexo, você com a sua. Não é assim que vai ser no céu, não. Porque lá só vai entrar um corpo, o corpo de Cristo, redimido, lavado no sangue do Cordeiro, unido no amor do Pai. Aleluia. Não adianta, meu irmão. Não adianta, minha irmã, tentar tapar o sol com a peneira, não é um ditado que diz? Nunca vai conseguir. Nunca você vai conseguir apregoando e gritando em alta voz e dizendo em altos brados que você e sua equipe evangelizam e arrecadam mantimento e juntam isso e juntam aquilo e ganham almas. É bem capaz dessas almas que você ganhou irem para o céu e você ir para o inferno, porque você não está sendo primícia do Senhor em amor a Deus e ao próximo. Não está. Primícia tem tudo a ver com amor, porque não é o que você dá, o que você oferta, o que você traz ao Senhor como sua primícia, mas de que maneira? Imaginem vocês, se Deus, olhando para a humanidade e percebendo que não havia quem pudesse cumprir o plano da salvação, olhasse para Jesus e dissesse: não, mas é o meu único filho, não, deixa eu pensar aqui. Vou mandar o anjo Gabriel, né, poderoso também, ele vai conseguir, ele também não tem pecado. É isso que você está fazendo, quando você está dentro da igreja, tentando dar o seu melhor, tentando servir ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, tentando amar a Deus com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. No entanto, você não ama o seu próximo, mal tolera o seu próximo, e quando alguém vem falar mal daquela pessoa para você, você dá ouvido e dá propaga, e leva para frente e fala mais mal ainda. Como assim você está sendo primícia de Deus? Que primícia é essa que eu não entendo? Que primícia é essa que eu não compreendo? Porque a primícia que eu entendo é esta que nós acabamos de ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal modo, de tal forma, com tal profundidade, com tal largura, com tal altura, que deu o seu único filho que tinha, para que pudéssemos nos tornar todos filhos benditos e filhas amadas dele, assim como Jesus já era desde o princípio. Isto sim é primícia em amor, é primícia do amor de Deus que nos amou primeiro. É isso. Não é esse amor meia boca, não é esse amor de meia tigela, não é, que faz você quebrar princípio após princípio, que faz você desobedecer os mandamentos do Senhor, que faz você olhar
para aquela prática pecaminosa e considerar que aquilo tem mais peso, tem mais valor do que amar a Deus sobre todas as coisas, do que amar ao próximo como a si mesmo. E esta prática pecaminosa da fofoca, esta prática pecaminosa da contenda, vai acabar te deixando do lado de fora do céu. Portanto, se arrependa enquanto é tempo e pratica as primeiras obras. Pratica as primeiras obras, diz a palavra do Senhor. Se não for assim, continua dizendo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus em Apocalipse. Se não for assim, brevemente eu virei a você e tirarei do seu lugar o teu castiçal. O que Deus está querendo dizer com isso? A sua luz vai se apagar, a sua lâmpada vai se extinguir. E que luz é essa? Que lâmpada é essa? É o Espírito Santo de Deus que habita em nosso ser, cumprindo a promessa de Cristo para nós. Vou, mas não deixarei vocês órfãos, enviarei o Espírito Santo. Aleluia. É o Espírito Santo que nos faz brilhar em meio às trevas. É o Espírito Santo, minha irmã. É o Espírito Santo, meu irmão, que quando alguém chegar para você fazendo fofoca e maledicência e maquinando contra alguém, mesmo que seja alguém que você não conheça, o Espírito Santo que ainda brilha em você, que ainda mantém acesa a chama que ilumina em meio à escuridão, vai tocar na mesma hora em você, e você vai se lembrar: eu sou primícia de Cristo a Deus. Ama o Senhor, ama o próximo. Aleluia. Você conhece, meu irmão, você conhece, minha irmã, a parábola do bom samaritano. Todos nós conhecemos. Nós que crescemos dentro da igreja, ouvindo pregação após pregação, nós que temos muitos anos de evangelho, muitos anos de igreja, já ouvimos 100 vezes esta pregação do bom samaritano. E Jesus, ao final daquela parábola, pergunta: quem você me diz que era o próximo daquele caído à beira da estrada? Assim também nós, amar a quem nos ama é fácil. Amar alguém da nossa família é fácil demais. Ainda que alguém da nossa família nos aborreça, a gente perdoa com a maior facilidade, porque amamos. Pois bem, é assim que Deus quer que a família em Cristo se comporte: amar ao próximo como a si mesmo, mas também amar até mesmo a quem você não conhece, porque aquele é o seu próximo. Aquele é o seu próximo. É esta a primícia que Deus requer de cada um de nós. Não uma oferta de grande vulto, mas sem um pingo de amor para com Deus. Não um caminhão fechado de mantimento para os pobres, mas sem um pingo de amor para com Deus. Isso não é primícia, isso é exibimento. Você está buscando o reconhecimento dos homens, e a Bíblia Sagrada diz: se os homens te reconheceram já, para que é que você precisa do reconhecimento do Todo-Poderoso? Mas faça para Deus, banhado em amor, coberto em amor, rodeado em amor para com Deus, e aí então será reconhecido diante do Senhor. Aí então será primícia de verdade, primícia de fato, porque estará coberto de amor, rodeado de amor, carregado de amor. E a palavra de Deus nos afirma isso, que Deus é o nosso Pai, e portanto nós temos que ser parecidos com o nosso Pai. Uma das coisas que mais alegra meu coração
É quando alguém diz: irmã Leia, você é a cara do seu pai. Eu gosto de ser parecida com meu pai. Mas também me alegro quando as pessoas dizem: Leia, você é muito parecida com a sua mãe. E eu sei que eu tenho todo o jeito da minha mãe, porque foram eles que me criaram. Quem é que tem te criado? Deus ou Satanás? Se for Deus, você tem que ser parecido com ele. Mas se for Satanás, você se parece com Satanás. Quem tem criado você? Quem? Você consegue imaginar? Você consegue imaginar Jesus chegando no céu? Aleluia! Depois de ressuscitado em poder e glória, olhando para alguns anjos e dizendo: ah, Deus, eu não quero ficar com aquele anjo ali não, aqui não, manda aquele anjo para outro nível. Você consegue imaginar isso? Consegue? Então por que é que você age assim? Por que é que você nem cumprimenta a sua irmã, nem olha na cara do seu irmão? Por quê? Por quê? Com quem é que você está se parecendo? Por certo que não é com Deus, por certo que não é. Mas hoje aqui, Deus te trouxe. Não, Leia, eu vim porque eu quis. Não foi porque você quis, não. Foi Deus quem te trouxe aqui. E Ele já estava planejando há dias te trazer hoje aqui para esse concerto. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje Ele te trouxe aqui para esse concerto. E você que nunca teve o privilégio, porque é um privilégio ser chamado de filho bendito e filha amada de Deus. Você que nunca teve esse privilégio, cresceu na igreja, conhece a verdade do Evangelho, sabe que naquele dia Deus não vai ter você por inocente. Não vai, porque você conhece a verdade do Evangelho. O Evangelho que pode transformar, que redime o homem, a mulher e transforma em nova criatura. Você conhece, mas você nunca se permitiu o privilégio de ser chamado filho de Deus. Nunca se permitiu a alegria de ser chamada filha de Deus. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te transformar em filho, para te transformar em filha, para transformar você em primícia de Cristo a Deus, pelo sacrifício vicário na cruz do Calvário. Aleluia! Por que é que eu estou dizendo isso? Porque enquanto vocês continuarem, se eu também, porque eu me incluo nisso, porque quando eu estou pregando aos demais, o Espírito Santo está falando comigo também. Porque quando nós, eu vou colocar a frase no modo correto, quando nós, reconhecendo o nosso pecado pela fé básica que o Senhor tem colocado em nossos corações, quando nós, por meio desta fé básica, reconhecemos que só em Cristo há salvação, e não há atalhos, não há outro caminho, não há outra maneira, não há outro modo de se chegar a Deus e obter a salvação se não for essa. Então nós, reconhecendo os nossos pecados, pedimos perdão diante do Senhor e entregamos a nossa vida a Ele. Neste momento em que a salvação nos alcança, o Espírito do Senhor vem sobre nós e ali permanece sobre nós, nos ajudando na santificação da nossa alma, do nosso corpo, do nosso entendimento. E então nós começamos a abandonar a prática daquilo que entristece ao Senhor, e começamos a reforma do velho homem, da velha mulher em nova criatura diante do Senhor. E quando estamos preparados em santificação, não pelo nosso mérito, mas por mérito do Espírito Santo agindo em nós todos os dias e nos fortalecendo todos os dias para dizermos não ao pecado, para rechaçarmos a tentação,
Aí então, Deus olha para nós, o Senhor Jesus olha para nós e se alegra, e os céus fazem festa. A Bíblia Sagrada diz que há festa no céu, porque nós nos arrependemos do nosso pecado e reconhecemos que só em Cristo há salvação. Somente através do Espírito Santo existe a santificação. Aleluia! E todas aquelas práticas nas quais nós tínhamos prazer, a sedução libidinosa e pecaminosa, o roubo, a mentira, a fofoca e a contenda, e a separação do corpo, dos membros do corpo de Cristo, porque não tolero ficar com essa equipe, porque não suporto trabalhar com aquele grupo. Isso tudo vai sendo extirpado pelo agir do Espírito Santo de Deus, que vai dia a dia nos purificando, dia a dia nos santificando, nos apontando o caminho a seguir e a porta estreita pela qual temos que entrar. E então Cristo se alegra, e Deus se alegra, e os anjos fazem festa, e nós sentimos este mover alegre do céu. Aleluia! E aí as pessoas olham para nós e nos veem alegre, sem motivos, entre aspas. Por que você está alegre, mulher? Eu estou alegre porque eu sei que o Espírito Santo habita em mim, e Ele vai me acusar quando eu pecar, e eu vou me arrepender, e Deus vai me perdoar, e vai me tomar novamente por filha, e vai me receber por filho de novo. Por que é que você está alegre, homem? É porque agora eu consigo dizer não para a tentação. É porque agora não é sacrifício nenhum para mim rechaçar o pecado e a iniquidade que me arrastavam para a condenação. É porque hoje mesmo, quando vieram falar mal de fulano e cicrano, eu repreendi, e ali mesmo cessou a maledicência, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, corpo glorificado em Cristo, santificado pelo poder de Deus. E quando perguntarem a todos vocês, por que é que vocês estão tão alegres, vocês saberão responder: é porque eu sou primícia para Deus. Eu sou primícia para Deus, mas eu amo de toda a minha alma, e meu entendimento, e meu coração, e com todas as minhas forças. E é isso que nos alegra, e é isso que nos regozija a alma, porque é dessa maneira que Deus reconecta a sua comunhão e nos leva a ter essa intimidade na comunhão com Ele. É por meio da santificação. Sejam santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. E sendo santos, sejam primícias do Senhor, primícias em Cristo, que ressuscitou primeiro. Em breve nós ressuscitaremos também. Aleluia! Por isso agora aqui eu quero chamar à frente aquelas pessoas todas que, ouvindo a pregação da palavra, entenderam que até o dia de hoje, até este momento exato, você ainda não era primícia do Senhor. Mas hoje você quer fazer algo a esse respeito. Você quer mudar este quadro. Você quer modificar esta situação. E você quer sim se tornar primícia para Deus, amando ao Senhor sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, para que você próprio, você própria seja a primícia do Senhor Jesus para Deus. Eu quero te chamar aqui diante do altar do Senhor, porque eu vou orar por você. Eu vou orar por você aqui neste momento, neste instante. Não somente eu, mas toda a igreja do Senhor, salva, redimida, lavada no sangue do Cordeiro, vai orar por você. Vem aqui diante do altar, você que nunca teve o privilégio de
ser chamado filho de Deus, filha de Deus. Mas hoje aqui você quer ouvir do próprio Senhor que você é filho bendito dele, que você é filha amada dele. Vem aqui, eu quero orar por você. E você que já havia entregado a sua vida ao Senhor, mas ainda continua na prática pecaminosa de alguns detalhes que estão aprisionando a sua vida no vício dessa prática pecaminosa. E por isso até hoje, mesmo estando salvo, você ainda não era primícia do Senhor para Deus. Vem aqui que eu vou orar por você. E a partir de hoje Deus vai fazer descer sobre a sua vida uma força descomunal, uma força indescritível, a força do Espírito Santo que vai habitar em você e vai te fortalecer para dizer não ao pecado, para rechaçar a tentação. E você vai se tornar primícia ao Senhor, amando-o sobre todas as coisas e amando ao próximo como a si mesmo. Eu quero orar por vocês, mas antes eu preciso que vocês façam uma confissão pública de que vocês realmente acreditam que somente através de Cristo Jesus vocês podem se tornar primícias. E para isso eu preciso que vocês orem comigo uma oração que eu vou ajudar vocês a orar. Ou seja, eu vou dizer algumas palavras nesta oração e vocês vão repetir estas palavras após mim. E desta maneira vocês estarão fazendo esta confissão pública de que vocês reconhecem de fato e de verdade que somente através de Cristo Jesus, por meio do agir do Espírito Santo, vocês vão se tornar primícias para Deus. Então, para fazer esta confissão diante de todos, vocês vão colocar a mão sobre o seu coração neste momento, fechar os olhos e abaixar a sua cabeça. É uma confissão que vocês vão fazer diante de Deus e diante de todo o povo aqui presente. E desta maneira vocês estarão reconhecendo Jesus como Filho de Deus, Salvador, único e suficiente para toda a humanidade. Portanto, eu quero que vocês digam em alta voz. Não é em baixa voz não, porque isso é uma confissão pública. Vocês vão dizer em alta voz assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e entendi que somente entregando a minha vida ao Senhor, eu poderei me tornar primícia de Deus. Eu quero ser essa primícia para o Senhor, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a mim, amando ao Senhor e ao próximo. Senhor, me ajuda, me fortalece por meio do Espírito Santo. Me ajuda, porque eu quero abandonar o pecado. Eu quero dizer não para a tentação. Eu quero eu sempre deixou ela assim centralizada, como tá ali, ó. Ela foi, eu vou junto. Que não te agrada, me dá força, me sustenta, me anima. Escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com o sangue precioso de Jesus para o grande dia da vida eterna. Amém. Amém. A partir de hoje, vocês se denominam
crentes salvos em Cristo Jesus. A partir de hoje, vocês estão lavados, redimidos no sangue do Cordeiro. Eu não vou enganar vocês dizendo que a vida de vocês daqui por diante será um mar de rosas. Não, isso não vai acontecer. A vida vai continuar difícil, as lutas vão continuar vindo, porém agora vocês vão conseguir vencer com muito mais facilidade, porque o Deus mandou agora sobre vocês o Espírito Santo, que é este Espírito do Senhor que vai ajudar vocês na luta, vai ajudar vocês a dizerem não para o pecado. Vai ser muito mais fácil agora dizer não para a tentação, vai ser muito mais fácil agora você rechaçar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, porque o Espírito Santo que veio neste momento sobre vocês vai fortalecer, vai guiar, vai falar com vocês. A princípio vocês vão achar estranho uma voz que vocês nunca ouviram, mas quando vocês estiverem ouvindo aquela voz, perguntem ao Senhor, perguntem assim: Senhor, essa voz é tua? E Deus vai dizer se é a voz dele ou não. E sendo a voz de Deus, obedeça, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Toda vez que vocês estiverem enfrentando grande luta, no momento de grande aflição, pensando em desistir, eu quero que vocês se lembrem de algo. Agora, neste momento, eu vou orar por vocês, e assim que eu terminar de orar, vocês vão deixar os nomes de vocês. Quem é que vai anotar os nomes deles? Onde estão? Levanta a prancheta. Olha, ao redor de vocês todos aqui, temos pessoas com pranchetas, caneta na mão, para anotar os nomes. Por quê? Presta atenção. Os nomes de vocês vão ficar aqui para nós orarmos por vocês todos os dias. Todos os dias. Pastor Fabrício, venha cá, meu irmão. É o dirigente da nossa igreja Deus e Amor aqui em Porto Alegre. Mas se você não for aqui de Porto Alegre, não tem problema. Voltando para a sua cidade, você vai procurar lá a igreja pentecostal Deus e Amor, e lá vai ter um pastor com quem você vai poder contar também, e ele vai orar por você. E aí, no momento em que você estiver enfrentando luta, provação, dificuldade, pensando em desistir, você vai se lembrar: eu deixei meu nome lá. Tem uma igreja inteirinha orando por mim. Eu não vou desistir não. Vamos orar por eles ou não vamos, pastor Fabrício? Vamos, em nome de Jesus. Todos os dias. Todos os dias, cobrimos oração. E quando eles precisarem de um ombro amigo com quem chorar, pode contar com você. Com certeza, pode contar comigo, os demais pastores da região, estamos à disposição. Amém. Então veja, a partir de hoje vocês não estarão sozinhos nunca mais. Fechem os seus olhos que eu quero orar por vocês. Pastor Fabrício, me ajude a orar. Senhor, aqui estão estas vidas, pessoas que compreenderam perfeitamente, Senhor, que o Senhor é o único, é o suficiente Salvador para toda a humanidade. Da mesma maneira, aqueles que estão acompanhando essa transmissão, ó Pai, e tomaram essa decisão de entregar suas vidas a Ti, e o Senhor enviou o Espírito Santo sobre cada pessoa. Continua, Senhor, continua com cada pessoa que tomou essa decisão hoje, fortalecendo, protegendo do mal, guardando, livrando do perigo, ensinando, Senhor, trazendo conhecimento para que cresçam em graça e conhecimento diante de Ti, diante dos homens. Senhor, que essas pessoas saibam que em nenhum momento estarão sozinhas, mas o Teu Espírito Santo estará com elas todos os dias até a consumação dos séculos. Fica com cada pessoa, fortalecendo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vão procurar essas pessoas que estão com as pranchetas aqui, olha, para minha direita, todos vocês recuando para cá, olha, para minha direita, até aquela parede ali, até aquela
aquela parede onde temos as janelas com os vitrais bonitos ali coloridos, até aquela parede, por favor, meus irmãos, minhas irmãs, para deixarem os seus nomes. É muito importante deixar os nomes para que a igreja possa orar por vocês todos os dias. E vamos orar com certeza, em nome de Jesus, todos os dias por vocês, para que Satanás não tenha poder sobre a vida de vocês. Antes, o Espírito Santo do Senhor possa conduzir permanentemente. Quem está alegre por estas almas que aceitaram a Jesus, por aqueles que se reconciliaram também? Quem vai orar por eles todos os dias? Quem vai orar? E quando eles virem a igreja, vocês vão receber de braços abertos? Ou vão falar que não tolera e não suporta? O que é que vocês vão fazer? Receber de braços abertos? Sim ou não? Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos aplaudir ao Senhor com as palmas por essas vidas transformadas no Senhor. Ninguém abre. Eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eu sei a tua paciência, Filadélfia. Eis que pus diante de ti, Filadélfia, uma porta aberta.